Veio essa mochila aqui para eu trocar o zíper. E primeiro antes de eu trocar o zíper, eu tenho que tirar. Então, primeiro eu olho como que foi feita as costuras. Aqui já foi feito o conserto na mão, ó, com agulha de mão. Vou precisar desmanchar. Aí eu observo, ó, esse lado aqui precisa ficar assim. Depois, quando eu for costurar o novo zíper, preciso costurar de forma que ele fique assim. E desse lado, ó, são duas costuras. E o zíper fica bem na borda da dobra. E aqui tem essa abinha por cima. Aí, o que que eu faço? Eu tiro foto. Eu tiro foto desse lado, tiro foto desse lado, desse e desse. E eu tiro duas fotos de cada lado para eu ver depois aqui a frente da mochila. Para eu ver como que fica o zíper aqui na frente da mochila e o zíper aqui na parte de trás da mochila. Aqui nas laterais eu já vejo como que eu vou desmanchar, ó. Aqui dá pra ver que essa costura aqui da lateral passa por cima do zíper. Esse lado aqui tá muito rasgado, já foi arrumado na mão, não dá pra ver direito. Vamos passar pra esse lado aqui que dá pra ver melhor. Ó, tá vendo? Essa costura passa em cima da ponta do zíper. Então, eu vou precisar desmanchar ela também. Mas eu vou desmanchar só o necessário pro zíper sair. Porque se eu desmanchar muito, fica difícil daí pra eu consertar. Que daí eu tenho que costurar até aqui. Então, eu vou desmanchar só o suficiente pra sair o zíper. E desmanchar é assim, gente, ó. Não é puxando tudo não, tá? A gente dá um piquinho aqui. Dá um piquinho aqui. Outro pique de tesoura aqui. E daí puxa essa linha aqui, ó. Viu? Ó. Aí já desmanchou ali um pouquinho. A gente vai fazendo isso até terminar. Não pode pegar e puxar assim, porque senão vai rasgar. Ainda mais que essa linha é uma linha de nylon bem grossa, ela vai rasgar o tecido. Então, descosturar faz parte do costurar. Então, primeiro a gente vai descosturar com cuidado para não desmanchar. Já tirei todo o zíper. De pontinho em pontinho, fui desmanchando a costura. Esse zíper é de metro. Eu demorei 20 minutos para tirar esse zíper. Agora, o outro zíper que eu tenho novo aqui, ele não é de metro. É um zíper de jaqueta, ó. Só que eu vou cortar a ponta aqui e vou fazer ele de metro. Esse é o cursor do zíper novo. Eu vou tentar colocar esse cursor aqui, que é o que já tava na jaqueta. Vou tirar esse e vou tentar colocar o outro. Não deu certo, ó, ele não tá fechando. Vou colocar esse daqui mesmo, que é o que tava no zíper novo já. Esse é o zíper arrebentado e esse é o zíper novo. Ó, ele é bem maior do que esse zíper aqui. Eu gosto assim, quando ele fica maior. Daí eu posso deixar uma ponta dos dois lados, a hora que for costurar aqui, eu deixo uma ponta maior. Até porque quando esse zíper aqui original foi costurado, ele era bem maior. Aí depois de costurado, que foi cortado a ponta que sobrou aqui. Então, você compra sempre maior, tá? Pra você ter espaço pra começar e terminar ali com um pedaço bom de zíper sobrando. Agora, eu vou posicionar o zíper novo do jeito que tava o zíper que arrebentou. Conforme eu disse no início, a gente precisa colocar do jeito que tava o zíper original da peça. E esse aqui tava assim, ó. Tava fechando pra cá. Aí eu vou alfinetar ele, vou colocar agulhinhas aqui, só uma de cada lado. Até eu chegar na máquina pra eu saber aonde que eu devo começar a costura.
Coloquei uma agulhinha aqui, agora eu vou colocar outra agulhinha aqui do outro lado, ó, na outra ponta. Fui fechando o zíper. Esse zíper aqui, lembrem que ele não é de metro, eu que transformei ele de metro. Então, ele tem essa barrinha aqui que vai evitar de sair o cursor. Agora, se o seu é de metro e não tem essa barrinha, cuida na hora de fechar aqui para não sair o cursor. Vou colocar também uma agulhinha aqui, nessa ponta, e daí nessa outra ponta aqui, ó, do outro lado do zíper. Então, vão ser 4 alfinetes, tá bom? Lembrando que você precisa alfinetar com o zíper sem torcer, na posição correta, na posição certa, tá bom? Eu vou alfinetar para que eu saiba a posição correta que eu vou começar a costurar. Então, por isso que eu tenho que fazer isso com bastante atenção, não errar na hora de alfinetar. Eu falo isso porque uma das coisas que pode dar errado é você confundir e colocar o zíper do avesso, ele invertido. Então, para não acontecer isso, a gente alfineta o zíper fechado, observando sempre o cursor se está certinho, para dar certo no final da costura. Agora que eu já posicionei o meu zíper corretamente, eu vou cortar essas plaquinhas e vou tirar o cursor, porque para costurar, eu costuro completamente aberto. Costuro um lado, depois eu costuro o outro. Abri o cursor, tirei o cursor e ficou os dois lados completamente abertos. Agora eu vou começar a costura e volto depois para mostrar para vocês. Outra dica: antes de começar a costurar, você olha a bobina. Essa daqui, ela tá quase cheia, ó, mas eu não vou usar ela. Eu vou encher uma outra para eu costurar com bastante linha na bobina, para não correr o risco de acabar a linha e dar emenda na costura do zíper. Aí você pode pensar assim, ah, mas uma bobina cheia é muita linha. Mas às vezes pode acontecer da gente precisar desmanchar alguma costura do zíper e fazer de novo. Então, a linha vai. Então, é melhor ter uma bobina cheia para fazer esse zíper, para não correr o risco de ficar sem linha antes de terminar a costura do zíper. E depois ficar uma costura emendada, que mais para frente vai desmanchar esse zíper. Agora eu vou começar a costurar, ó. Deixei uma ponta sobrando, já coloquei o calcador de zíper. Vou costurar bem na borda, deixando só o dentinho do zíper aparecendo. Lembrando que aqui tem duas costuras, ó, viu? Onde eu tirei as duas costuras, essas marcas aqui. Então, eu vou fazer no mesmo lugar, vou passar a costura em cima. Vou tentar, pelo menos, com ponto grande, ó. Tá vendo? Que era ponto grande. Lembra que aqui eu vou passar duas costuras? Essa primeira costura eu passei com o calcador de zíper. Essa segunda costura, que vai ser aqui nessa direção, eu não vou usar esse calcador. Eu vou usar esse daqui, que é o normal, porque esse não me dá apoio, então eu vou acabar entortando essa costura. Então, eu vou voltar esse calcador e a costura ali, ó, nova, vai ser bem no meio do calcador, vai dar certinho, ó, esse calcador, para me servir de guia para fazer essa costura bem retinho. Olha que interessante, esse lado, que o zíper é costurado na borda, eu costurei com a parte direita do tecido, né, pra cima, ó, passei a costura aqui. Já essa outra parte, que o zíper ele vai ficar escondido embaixo da borda, ó a marca da costura ali, ó. Esse eu vou costurar ao contrário, eu vou costurar em cima do avesso aqui, ó. Coloco o zíper aqui, e aí eu vou olhando ali a marquinha, a marca que tinha antes da costura, e vou passando por cima. Seria muito difícil eu conseguir costurar aqui
nessa posição, porque eu não ia saber aonde o zíper ia estar, né? Pelo menos assim eu consigo ver aonde o zíper vai passar. Lembrando de deixar uma sobra no começo. E como eu vou costurar essa parte do zíper aqui, não vou ficar muito perto do dentinho, eu vou usar esse calcador normal, tá bom? Já costurei os dois lados do zíper, agora eu vou juntar esses dois lados como se tivesse a bolsa fechada. Pra quê? Pra eu acertar essa ponta aqui, porque precisa ficar igual essas duas pontas, pra eu colocar o cursor e fechar e depois não ficar assim, ó, desencontrado os lados da bolsa. Precisa ficar bem igualzinho, ó. Vou colocar aqui lado com lado, bem alinhado, e vou acertar essas pontas aqui, tá bom? Colocar calcador, eu não acho fácil. Eu vou colocar ele aqui, no comecinho, e daí eu venho com essa outra parte e coloco também. Eu fiz um piquezinho com a tesoura, ó, pra facilitar. Mas eu não acho uma coisa fácil. Graças a Deus. 4 minutinhos depois eu consegui colocar aqui o cursor de zíper. Mas nessa posição aqui, ó, aqui pra cá, eu coloquei segurando assim, ó, o zíper pra baixo e o cursor aqui, e fui puxando pra baixo. Agora eu fechei a bolsa, lembrando que eu não posso fechar tudo, porque senão o zíper vai sair daqui. Eu coloco essas pontas pra dentro, e daí eu vou fazer os acabamentos, as costuras de acabamento aqui do lado, ó. Essa costura aqui, ó. Desse lado e desse lado aqui. Vai ser um pouquinho trabalhosa para colocar na máquina, mas com cuidado, com jeito, manuseando bem, a gente consegue, tá bom? Vamos abrir o zíper. Abrimos a metade do zíper para facilitar, né? Deixar metade da bolsa aberta. Aí, pela abertura da bolsa, a gente coloca na máquina e costura. Outra dica importante, ó. Virei a mochila do avesso para poder fazer essa costura aqui. Fica bem mais fácil. Abri a mochila, virei ela pelo avesso e agora eu vou costurar aqui, tá bom? Outra dica de costura. Essa daqui é a lateral da mochila que eu troquei o zíper. Tá vendo? Que aqui já está costurado, aqui também. Eu só desmanchei esse pedacinho para sair o zíper. Mas eu vou costurar de fora a fora. Começo lá e termino aqui, passando por cima dessas costuras que já tem. E do outro lado, mesma coisa, que é para não dar emenda aqui no meio. E se eu fizer uma costura curtinha aqui no meio, com o tempo ela vai descosturar. Então, eu costuro de fora a fora, dos dois lados, tá bom? Cuidando na hora de passar em cima do zíper para não quebrar a agulha. Dou uma paradinha aqui, rodo aqui a roda da máquina para a agulha ir costurando manualmente, tá bom? Nessa hora a gente tira o pé lá do pedal para não correr o risco de acelerar a máquina e a gente tá com a mãozinha ali. Colocou a mão ali, tira o pé lá de baixo, tá bom? E tá quase pronto o zíper da nossa mochila. Aqui as ponteiras, ó, eu posso cortar, mas antes de eu cortar, como esse zíper é de metro e ele não tem aquelas plaquinhas aqui para parar o zíper, apesar de estar costurado aqui, que é essa costura aqui, eu vou dar um reforço com a agulha de mão. Antes de cortar essa ponta grande, eu vou unir essas duas pontas aqui com vários pontos com a agulha de mão. Depois eu vou cortar a sobra, porque se acaso descosturar esse zíper um dia, não vai perder o cursor e não vai estragar tão rápido a bolsa, porque eu sempre penso assim, que é muito desagradável eu consertar a peça de alguém e bem rápido essa peça acabar se descosturando e se perdendo e às vezes voltando para costurar de novo. Então, eu gosto de fazer um reforço no máximo que eu puder nas costuras para ficar até melhor do que era o original.
E eu já dei esse reforço, já arrematei. Agora é só cortar. E outra coisa, esse zíper que eu usei, ele era um zíper comum, ele era um zíper de jaqueta. Eu fiz ele virar o zíper de metro, cortando as ponteiras. Poderia ter pregado daquele mesmo jeito, sem cortar aqui as ponteiras, usando o zíper normal? Poderia. Só que ia ter que ter um grande cuidado para passar o zíper dos dois lados, sempre ficando na mesma altura um lado com o outro, porque senão, na hora de fechar, desencontra. Por quê? Porque ele já era um zíper que veio já com o cursor, já veio fechado. Então, a mesma altura que o cursor tá aqui, a costura tem que estar dos dois lados da bolsa na mesma altura. E já o zíper de metro não. Eu costuro aqui, aí eu vou encontrar as partes da bolsa aqui no final e vou pôr o cursor a partir da onde as duas se encontram. Vocês viram lá num pedaço do vídeo que no final ficou uma ponta dessa maior que essa? Se isso acontece num zíper já pronto, tipo aquele zíper de jaqueta, eu não teria como fazer isso. Então, aqui na hora que chega no fechar a bolsa, fica aquela aberturinha aqui, fica torto assim, sabe? Fica tortinho. Eu já fiz isso e sofri muito, e eu não sabia que era por causa disso. Hoje eu já sei, então eu sempre uso o zíper de metro nesse tipo de bolsa. Trabalho concluído, graças a Deus, deu tudo certo. A dica importante para você: compra o zíper de metro sempre maior do que o que estava na bolsa, do que o original. Porque lá na fábrica, eles já costuraram com uma ponta maior, mas no acabamento é preciso cortar para fazer os arremates e ficar bonitinho. E a gente precisa de um espaço grande para poder colocar o cursor, para poder fazer um arremate bonito, tá bom? Então, você compra sempre maior. Não compra da medida aqui não, tá? Compra sempre maior.